Olá, boa noite. Hoje nós realizaremos uma live com a professora Riana, do Pará. Nós estamos aguardando a entrada dela. Você que está chegando agora já vai mandando um tchauzinho. A Alzira já entrou. Obrigado pela presença. Nós vamos conversar hoje sobre educação remota e o impacto que isso tem para as crianças. Vamos em frente, preparando o terreno aqui para fazer um trabalho bem legal com essa que é uma das educadoras da Amazônia que a gente mais admira. Boa noite, Alzira. Tudo bem por aí? Como está o corona aí no seu município? Informa para nós. E é muito bom saber como é que estão os companheiros do Brasil inteiro aí nesse momento duro e difícil. Convidando a Rihanna para entrar. Ela que é da Célebre Consultoria, uma consultoria que realiza congressos, eventos aí no norte do país com bastante eficácia e eficiência. Parabéns pelo ótimo trabalho hoje nessa série Mulheres Educadoras. Nós estamos escutando mulheres de diversas partes do Brasil para entender como que a educação vai ficar e como ela está nesse momento em que o Brasil vive um período atípico. As escolas estão fechadas, muitas conseguindo o trabalho remoto, outras não. Ela acaba de entrar. Vamos lá. Muito legal e desafiante nesse momento em que todo mundo está aprendendo a aprender. Os 4 pilares da ONU, da Unesco, dizia que a gente tem que aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Olá, boa noite! Como vai? Que sorriso bacana! Tá feliz? Eu tô te Vamos ouvindo aí, começar essa semana aí maravilhosa, né? Semana boa. Quero dar um abraço para a Raíssa Vitória, essa garota de tudo legal com você, com seu pai Juarez. A Alzira está nos informando que no Rio Grande do Norte ainda não chegou o pico da pandemia. Dia 24 eu vou fazer uma live com o professor José aí de Natal, ele que trabalha no Colégio Marista. Mas e aí, Rihanna, como estão as coisas? Então, aqui não passou ainda o pico não, mas eu já passei. Eu já tive o coronavírus, eu e a minha família aqui. Eu vou melhorar esse filtro aqui. Nós já tivemos aqui, já passamos dessa fase. Agora estamos na fase de ajudar as pessoas, né? Dar um oi, seja um abraço, né? Também nas pessoas que... Porque, assim, a doença, Paula, ela assusta bastante, né? A gente fica bem receoso mesmo, mas depois que passa, parece que você veste a carapuça de super-herói. Então, vamos agora ajudar as pessoas que estão no mesmo barco. No mesmo barco não, que eu falo que não é no mesmo barco, mas com os mesmos sintomas, enfim. Eu faço parte de um grupo de ação social aqui de Itaituba e a gente tem várias vertentes, várias frentes, né? E aí a gente executou desde a semana passada esse movimento de apoio às pessoas que estão com os sintomas ou que já receberam o diagnóstico de Covid, porque também é uma doença muito no psicológico, entendeu? Quando a gente está ali pelo 6º dia, o negócio pega. Eu sofri bastante. Mas aí agora, ó, tô bem, graças a Deus. E aí você está no período ainda aquele da quarentena, do isolamento, ou já passou dessa fase mais difícil? Já passei, já estamos com 20,
25 dias hoje. Então, a gente já passou da fase... até minha filha de 8 anos, só que a gente não recuperou ainda olfato e paladar. Ainda continuamos com a perda do olfato e paladar. Isso, quero agradecer a todo mundo que entrou e hoje nós temos uma conversa sobre como é que ficam as crianças quando vê isso acontecendo. E essa é uma pergunta que eu escutei da Raíssa, o pai dela, Juarez, está aí conosco também, filósofo, professor, pessoa muito legal. Eu escutei dela a visão das crianças no sábado. Quem não viu, entra lá no canal que as escolas podem aprender. Mas hoje nós vamos falar de infância, né? E eu quero, antes de começar, te falar o seguinte, ó, quando nós encontrarmos pessoalmente, você vai receber esse pequeno troféu aqui, que é das mulheres educadoras. Que lindo! Que são, ó, ele é o turbante da Malala, tá vendo aqui? É o turbante dela. Você viu? Se você aceitar, você passa a ser uma multiplicadora do prêmio aí no Pará. E a gente faz um evento, você lista aí as mulheres educadoras. A gente gosta sempre de 10 ou 21. Certo. E aí a gente faz uma cerimônia, entrega para essas mulheres que têm uma história de projetos que fizeram a diferença no município, no estado, nas escolas particulares, não interessa, que tem algum projeto. E aí a gente faz um evento para entregar e o movimento ele sobrevive disso. Então as pessoas que entram ganham 3 livros pelo valor que elas pagam, e aí a gente faz uma farra e faz as mulheres serem reconhecidas. Aqui tem o símbolo, tá vendo? Eu vou colocar aqui mais perto, e ele é chamado aqui de Troféu Malala. 84 mulheres já receberam. Lindo, lindo. Tá bom? Lindo mesmo. Obrigada. São todas essas que nós estamos fazendo a série até o dia 12 de julho, que é o aniversário da Malala. Ela formou nessa semana passada, né? Formou em Oxford, né? Ela que lutou tanto para poder estudar, né? Ela está conseguindo. Mas vamos lá. Vamos lá. Nós temos um roteiro aqui, nós temos agora 44 minutos, vamos aproveitar bem da sabedoria dessa mulher educadora. Rihanna, a infância é uma coisa difícil de pensar, né? Mas ao mesmo tempo é bem simples. As crianças perdoam rápido, né? Elas agem com bastante tranquilidade quando são feridos, logo logo elas se ajeitam. A gente adulta que fica meio casca grossa, né? Mas assim, como é que é a infância ao longo dos tempos? Eu queria que você falasse para a gente, ó, na antiguidade, na Idade Média, medieval, até chegar nesse período aqui, depois da moderna, que nós estamos na contemporânea, com as crianças tendo que enfrentar esse impacto de ficar quieto em casa, estudando pelo celular, alguns, outros nem conseguem, dependendo da região, né? Você que é aí do Pará pode dar também para nós um diagnóstico de como é que estão as coisas por aí. Mas como é que está essa coisa da infância ao longo dos tempos? Bacana. Boa. Como você disse, né? Acho que a gente, adulto, tem uma dor que é quase incurável, né? E as crianças não, elas relevam com mais facilidade algumas situações, mas de fato elas tiveram algumas interpretações ao longo da jornada, né? Da jornada de até chegar onde nós estamos hoje. Então, lá na antiguidade, não existiam restrições morais quando era tratado de criança. Inclusive, existia na antiguidade, ocorria muito infanticídio, né? As mães matavam as crianças lá assim que nasciam. Então, não tinha uma relação muito próxima com a criança, um desenvolvimento de amor que hoje nós temos, né? Tá entrando todo mundo aí, ó. Keila, minha amiga, a amiga Fashion também, a Julie, entrou o professor Flávio também. Legal. Muito Bom, legal. na Idade Média, passou esse período, né?
da antiguidade, aí a gente vem para a Idade Média. Na Idade Média, o que, que acontece? O comportamento das pessoas era infantilizado e a infância, de fato, ela era considerada até a criança completar 7 anos de idade, certo? Então, quando completava 8 anos, eu não era mais tido como criança. E aí, vamos para a Idade Medieval. Na Idade Medieval, a criança já era considerada adulto. A gente não tinha muitas restrições, vamos falar assim, não tinha pudor, né? A criança ela se desenvolvia através das relações com os adultos. E aí a gente veio para a Idade Moderna. A Idade Moderna foi quando a criança começou a ter essa referência do que ela é hoje, né? Um ser social que assume um papel importante nas relações com a família, com a sociedade. E também foi na Idade Moderna que começou o processo pedagógico de reconhecer as diferenças e né, de reconhecer as diferenças de etapas de desenvolvimento e também a construção da identidade das crianças. Então, a gente passou por 4 movimentos, eu vou falar movimento, que eu gosto de usar essa palavra, por 4 idades diferentes, até identificar, até chegar no consenso que nós estamos, que as crianças estão hoje. Lógico, aconteceram outras transformações que o Piaget já trouxe para a gente, né? Que são as fases de desenvolvimento das crianças e que a gente pode também abordar daqui a um pouquinho. Mas, ao longo dos tempos, nós fomos mulheres educadoras. Ao longo dos tempos, a gente viu aí a percepção da sociedade, do povo adulto, em relação ao desenvolvimento das crianças, o que é a infância aí ao longo dos tempos. Olha como é que a vida é interligada. Realmente o Juarez está falando da Dilza aí, uma professora fora da curva. Juarez, me coloca em contato com ela, porque essas mulheres têm que se conhecer. Ela é de Goiânia. Vocês fazem uma diferença na sociedade, porque por que a nossa logo aqui da Educação Alvo é lilás? Por causa das mulheres. Esse prêmio nasceu por causa da minha mãe, né, que foi mãe solteira e sofreu assédio sexual, e eu nasci disso, mas também nasceu por causa de uma mulher muito interessante, que é a mamãe Margarida, a mãe de Dom Bosco, que é o fundador dos Salesianos, né? Mas, e por causa da Malala, né? Então são 3 mulheres que inspiram, né? Hoje 4 com a minha esposa, que é sensacional também, uma professora maravilhosa. Mas, como é que são essas fases de desenvolvimento cognitivo? Quando a gente está estudando lá na pedagogia, eu fiz pós-graduação, né, em pedagogia e tal, e a minha sala era o seguinte, eram 47 mulheres e 3 homens, não é? E aí era aquela loucura, aquele barulho, mas era muito bom ver a raça que a mulher tem, que o feminino tem, e o estágio de desenvolvimento da criança, para a menina é um, para o homem é outro, né? Mas como é que são os estágios? Porque a gente vai passando o tempo, a pessoa esquece, né? Na verdade, assim... Você dá uma passadinha no celular aqui em cima, porque a sua imagem está... deve ser uma poeirinha, vai melhorar, quer ver? Bora ver. Isso, em cima, onde fica a câmera. Fala? É um lugar furadinho, isso. E aí, o que tu achou? Peraí que eu tenho que cobrir meu cabelo que tá branco. Ah, é? Eu nem tenho cabelo, você tá feliz. A Catiúcia falando que é uma bênção, né, participar dessa live. A Rosilene Carneiros acabou de entrar. Bacana. Quero agradecer, Rosilene. Então, parece que você comprou meu livro hoje, alguém me falou. É na câmera que a Catiúcia está falando. Oi. Fica tranquilo, você está na faixa de desenvolvimento aí, de conhecer o negócio.
Ó, então vamos lá. Você fala assim, o Vamos desenvolvimento lá. da mulher é diferente do desenvolvimento do homem, né? Eu analisei, isso a gente estuda lá na pedagogia, essas transformações na psicologia da educação, mas eu vivenciei isso dentro de casa. Eu tenho um filho de 18 anos e uma filha de 8 anos. São 10 anos de diferença de um para o outro. E a gente percebe, sim, de fato, acho que a maturidade, né? A, a minha filha de 8 anos, ela amadureceu muito mais rápido do que o meu filho quando ele tinha a mesma idade. Né? E aí o Piaget já trouxe para a gente, aí meu irmão, agora meus irmãos vão começar a entrar. O Tem que Piaget entrar, já, ué. o Piaget já trouxe para a gente, né, as quatro fases de desenvolvimento cognitivo das crianças. E aí, para a gente relembrar um pouquinho, na verdade, todos os pedagogos, a gente esquece mesmo, viu, Paulo? Direto, eu tive que fazer um levantamento de algumas coisas, porque assim, não dá para gravar no nosso HD tudo, né? Lógico, você lembra quais são os termos, mas de fato o que é, você precisa revisar. E aí as quatro fases é o sensório motor, o pré-operacional, o operatório concreto e o último, que é o operatório formal, né? O sensório motor, ele inicia ali no nascimento e vai até os 2 anos de idade. É quando a criança ela ainda não tem a função semiótica desenvolvida, né? É uma criança que está ali ainda em total desenvolvimento e não consegue fazer ainda uma relação mental de objetos, enfim, mas precisa ser estimulada. Aí já é uma grifo meu, como a gente usa, né? Precisa ser estimulada. De novo, vou me reportar aos meus filhos. Quando eu tive Pedro Lucas, eu não tinha tanto conhecimento técnico, então acho que por conta disso também foi menos estimulado do que a outra. E desde quando eu estava grávida, eu já cantava, já contava histórias para ela, então desenvolve-se né, que eu adquiri ao longo do curso de pedagogia. Bom, o segundo, que é o pré-operacional, a criança ainda não adquiriu a capacidade de se colocar no lugar do outro. É a fase do egocentrismo, né, que vai ali entre os 2 e os 6 anos de idade. Avaliando internamente aqui no meu laboratório casa, laboratório barra casa, né? Até 6 anos de idade, a Juliana chegava uma coleguinha para brincar. Ela queria muito brincar com a colega, mas na hora que a menina chegava em casa, ela já guardava os brinquedos. Olha que massa. Tu não queria brincar com a menina? Ó. Queria. Queria brincar, mas eu queria brincar com ela. Não era para ela brincar com o meu brinquedo, entendeu? Então, assim, Ah, essa é, né, o pré-operacional. Então, o bem operatório concreto, egocêntrico, né? não entendi. Nessa época fica egocêntrico, né? Então, é a fase do egocentrismo, né? Aí, quando vai para o operatório concreto, já passa um pouquinho isso, que é a fase ali que contempla 7 anos até 12 anos. Já começa com um estímulo da linguagem, vai vir com uma linguagem mais formal, passa aí, né? Eu vou dizer que passa, porque a ideia é que a gente estimule os nossos meninos a não serem egocêntricos, né? Eudonistas, mas Sim. é uma fase que diminui de fato mesmo, consegue socializar com mais facilidade, trocar os brinquedos, né? Então a gente estimula também essa percepção dentro da educação infantil. E aí a gente vem para o operatório formal, que é a partir dos 12 anos, que a linguagem já está completamente formada, que a criança já pensa, já cria hipóteses, já pensa até por que pensa, né? Acho que uma criança que é bem É a estimulada... metacognição, né, que a gente fala. Não entendi, Paulo, desculpa. A metacognição, pensar sobre o que está pensando. Metacognição, Pensar exatamente. sobre o que está aprendendo. Então, e assim, essas 4 fases, se a gente avaliar,
elas existem sempre. Todas as crianças passam por ela. Todas as crianças passam por ela, né? Eu até brinco, eu tenho uma amiga, muito amiga, e ela tem uma filha de 6 anos, vai completar 6 anos. E é massa que ela não é pedagoga, aí ela liga para mim. Eu falo assim, tu sabia que a Valentina já está na fase pré-operatória? Eu digo, não acredito, mulher. É engraçado que ela fica lendo o material e fica observando o desenvolvimento da filha, e vamos trocando figurinha sempre que possível, quando, né, quando ela liga, para a gente conversar sobre esses assuntos. Eu acho incrível, né? Criança, não considero que seja tão fácil. As crianças é um desafio mesmo. E eu bato palma para os professores da educação infantil, tiro meu chapéu. E a educação infantil, a educação infantil ela sempre foi um desafio, né? Por quê? Na sua maioria, as professoras que estão na educação infantil, ou algumas são muito novas, ou algumas já têm muito tempo que estão na educação infantil, né? É, então aí as estagiárias, né, as ajudantes, quando a escola pode disponibilizar isso. Nós estamos vendo aqui uma análise, né? Eu estava estudando com um amigo consultor que as escolas de educação infantil particulares no Brasil, sobretudo as menores e médias, estão passando um aperto muito grande, porque os pais estão retirando os filhos pequenos da escola devido à crise econômica que advém com a pandemia. Mas só que isso acaba afetando esse desenvolvimento aí cognitivo que você está falando. Por quê? Quando ele volta para casa ou ele fica esperando a escola municipal ou estadual se ajustar para começar de novo, a criança perde o time dela, porque junto com as outras ela se desenvolve. Então é um apelo para que a gente tente garantir o filho na escola e apoie quem nos ajuda a cuidar. Quem vai cuidar de quem cuidou da criança, né? E isso tem a ver Na com verdade, respeitar a BNCC, respeitar a LDB. Eu queria que você falasse sobre as leis também, né? bom, eu queria te falar assim, contar uma historinha, né? Eu sempre gosto de exemplificar, porque acho que é dinâmico e as pessoas entendem também, né? Mesmo as pessoas que vão nos assistir, vão nos ver posteriormente, quando você salvar lá no, no, né? No no canal. IGTV. Então, acho que é interessante as pessoas entenderem o contexto. Eu tenho aqui em Itaituba, a gente tem algumas de pequeno porte. E uma delas eu sou muito amiga da pessoa que troca figurinhas de... No começo, em março, né, no começo da pandemia, a gente discutiu bastante que atividades poderiam ser desenvolvidas com as crianças, como é que a gente ia estimular os professores, né, da escola a tivesse dinamismo, né, que motivasse as crianças, que fosse uma ação que envolvesse as famílias também. Então, nós planejamos tudo isso. Só que, assim, esse modelo de educação remota é um modelo muito novo, né? A gente tem 3 meses que está frequentemente fazendo esse tipo de abordagem, esse tipo de aulas, né? E aí, muita gente realmente não gosta. E aí eu falo muita gente que eu nem posso falar assim, porque eu sou numérica, né? Mas um percentual considerado de pessoas não gostam do momento, do jeito, da adição, da atividade, até porque nós somos de uma outra fase. Eu falo nós pais, né? Nós vivemos, nós aprendemos de uma outra maneira e não estávamos preparados para entender, para viver esse contexto de pandemia com aulas em casa, né? E aí eu queria até ler um trechinho e assim, e aí o que aconteceu? Ao longo do tempo, os pais foram tirando os meninos da escola de verdade. Sabe qual é a justificativa? Que é o que mais me dói mesmo, assim, parece que perfura o meu coração.
A justificativa não era: vocês não estão executando um trabalho de qualidade? Não. Ou vocês não estão mandando nada, nenhuma atividade para casa? Não. A justificativa da retirada das crianças, né, da escola, da educação infantil é: eu não vou pagar para o menino ficar sem fazer nada em casa. Imagine que o contexto não é cognitivo, não é pedagógico, não é de eficiência e não é de competência, é financeiro. E aí é o que mais me entristece nessa questão. Eu costumo dizer brincando que esse é o famoso capitalismo, né? Porque tem o capitalismo, realmente, olha, mas só que essa professora também vai ficar sem nada e o capitalismo vai tirar ela da escola, né? Que coisa. As escolas estão sofrendo muito, porque a pessoa acha que aquela pessoa que quem cuida do filho dela quando ela está trabalhando, ela se vira. Ou então nem pensa, não é? E quando nem pensa, aí o componente é o capitalismo mesmo. É isso mesmo. É verdade. Eu vou fazer 2 lives essa semana ainda, na verdade 3 lives. Eu Uma vi com o com a Secretaria de Educação Pública, estou vibrando, estou torcendo, tá? Estou acompanhando. Obrigada. Então, vou A fazer mulher quarta-feira educadora. com o secretário de Educação aqui de Itaituba e a diretora de ensino, que é maravilhosa, uma pessoa do Conversa coração com eles limpíssimo. para a gente levar aí para valorizar as professoras no ano que vem. Isso, vamos conversar, vamos conversar. E vou fazer com 2 outras pessoas, 2 outras lives. Uma são alunos, 2 alunos universitários que estão passando por esse momento de pandemia, tendo aulas remotas, bem bacana, o contexto está bem legal. E outro dia vão ser 2 mães. As mães vão opinar sobre o contexto que elas estão vivenciando nas suas casas, trabalhando com as crianças. Então, essa semana vai ser... Só não tenho live amanhã, porque amanhã eu faço um trabalho lá em Santarém, então amanhã não tenho live. Mas o resto da semana eu estou cheia de live aí para falar sobre educação, estimular, trocar figurinhas. Eu acho que é importante a gente fazer isso, porque aprende, né? Aprende e reaprende e aprende novamente. Enfim, aí eu quero trazer para a pergunta... Eu quero aproveitar para outra semana, eu vou te convidar para com 4 pessoas, tá? Bacana. Uma de cada região do Brasil. E o tema dela é bem esse que a gente está discutindo. Meu filho está na educação infantil, tira ou não tira? E nós vamos provar que não é bom tirar, porque depois ele vai ter que ajeitar com outro coleguinha, ele vai mudar a rotina, vai conhecer outra professora. Os pais não têm noção que essa ruptura afetiva é muito ruim, né? Quando a gente fala de BNCC e fala de LDB, por isso que eu defendo muito a escola das famílias, que é um lugar onde os pais vão na escola não para ver nota, nem relatório, nem portfólio. Eles vão para conhecer quais são as fases que... Esse trabalho que você faz aí com a sua consultoria muito bem. Não é? A Célebre de muita qualidade aí, né? No Norte e Nordeste. Então, quem está assistindo depois, entra lá, conhece a Célebre, vai dar uma olhada, porque é muito importante a gente pegar a mão na massa, explicar para os pais que não é só uma questão de dinheiro. A formação da família é fundamental, como a Catiúcia está falando aí. Na verdade, uma das questões que eu trago mais à frente, que eu vou até falar, é sobre isso, sobre o diálogo com a família, sobre a formação com a família. É interessante. A educação infantil ela foi inclusa como obrigatoriedade já na LDB, né, na nossa última LDB de 96, e a educação infantil ela é obrigatória a partir dos 4 anos de idade, certo? A gente lê-se que entende-se também que é para escolas públicas, né? Claro, hoje a gente tem creches que já atendem aí essa demanda a partir de 4 meses. Eu trabalhei numa escola que a gente tinha creche, implantamos a creche a partir de 4 meses. Paulo, coisa linda de desenvolvimento cognitivo, de pegar os menininhos com 6 meses, começando a pegar em materiais que, em casa, assim, lindo.
E aí, Coordenação motora, o direito de brincar, o direito de conviver, né? lindo. Assim, de fato, a gente executava dentro da escola os saberes, os direitos, os valores e o ato de educar de verdade, né? Então, era muito maravilhoso. E aí, lá na LDB, já traz essa obrigatoriedade da criança estar matriculada a partir de 4 anos de idade. E aí, a nossa BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que orienta, que é a diretriz da educação no Brasil. Eu até discuti esses dias num curso que a gente estava ministrando. Não adianta mais brigar, é executar. Lógico, se não for legal, vamos mudar, né? Mas, vamos falar, na verdade. Mas a BNCC já existe, já está aí, está votado, vamos colocar em prática. O que a BNCC diz sobre qual é o objetivo da BNCC na educação infantil? Vou ler, tá? Porque não grava esse tanto de coisa. O objetivo Sim. é ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades das crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, olha só, atuando de maneira complementar à educação familiar. Não é dissociada, é junto, é complementar, né? É complementar. Então, assim, não, de novo, não adianta tirar a criança que já está numa rotina da escola. Essa ruptura, de fato, ela quebra um ciclo de relação, de convivência, de afetividade, de amor, que é uma discussão também, né? Cuidar e amar. Cuidar e educar. A gente faz isso na educação infantil. Fazemos muito isso na educação infantil. Então, quando eu tenho uma criança matriculada e eu tenho a referência da escola e de rotina, e de repente eu tenho uma ruptura por questões financeiras, eu não estou observando o outro lado. O que é de verdade que está se rompendo? É só questão financeira ou tem outras arestas que vão ficar abertas aí ao longo da vida dessa criança? Esse negócio é tão sério, sabe? A minha filha, ela está formando esse ano. Ela entrou de férias sexta-feira, esse semestre foi remoto, então ela tá formando na faculdade, ela faz relações públicas. O meu filho já formou. E o meu sonho, a minha felicidade é ver que está acabando a jornada, que eu estou entregando uma cidadã para a sociedade e para a gente que é professor, que é educador, não foi nada fácil. Mas assim, a gente está entregando para a sociedade uma boa cidadã que já está se estruturando na carreira, que está lutando para realizar seus sonhos. Educar e cuidar começou lá na educação infantil. Não é? Então, quando a Base Nacional Comum Curricular, e olha, e só a gente sabe a luta que é, né? Você na chuva, no sol, com grana, sem grana, com preocupações na cabeça. De repente você agora, eu vou fazer a última matrícula dela, né? E a gente vai pisar num outro chão bem mais tranquilo depois no ano de 2021, quando a pandemia acabar, tem que acabar, né? Então, educar e cuidar começa lá embaixo, quando a professora brinca fazendo gelatina, quando ela está na amarelinha. É o direito que a criança tem de brincar, não é isso? Isso, com certeza. Na verdade, assim, ó, muito se discute que a educação infantil é só brincar, né? Mas o brincar na educação infantil é um brincar que estimula, que tem um processo cognitivo por trás, né? Intrínseco, subjetivo, vamos dizer assim. Mas, de todo modo, a gente tem que discutir assim, ó, sei não. Antigamente, em tempos remotos, as crianças iam para a escola na educação infantil já bem tarde, né? E aí iam para a escola já bem tarde, 7 anos, 8 anos. Não sei se você, né, Paulo, não é isso? Ia com 7, 8 anos para a escola. Não tinha que ir cedo. Só ia para ficar letrado, alfabetizado. Beabá, bebê, bebê. Depois eu vou postar, vou mandar para ti um vídeo que eu tenho ali de um rapaz sendo alfabetizado.
Aí, o que E que tinha acontece? cartilha, né? Aquela cartilha que a gente tinha que decorar. Isso, se não leva palmatória, né? Isso, já teve também. Estudei na ditadura, o pau quebrava. Pau Régua, quebrado. pagador. É. Aí as crianças já iam com um repertório cultural bom, porque já iam com 7 anos para a escola, então elas já sabiam falar, né? As dores delas eram mais eram sensíveis, mas elas já diziam, olha, eu não gostei disso, né? Então hoje as nossas crianças vão com 3, 2, né? A minha Juliana foi para a escola com 1 ano e meio, você imagina, porque eu não tinha com quem deixá-la, então eu preferi levar para a escola do que ficar um dia todo com babá em casa, enfim. E assim, as crianças vão cada vez mais cedo para as escolas, né? E quando elas vão para a escola, elas não vão somente para brincar, elas vão ser para ser cuidadas, elas vão para serem amadas e elas vão para serem educadas, né? É, e não dá para dissociar o cuidar do educar. Não existe, porque eles caminham juntinho, né? E aí quando você traz a fala que o início do processo de amor e educação e cuidado da sua filha iniciou lá na educação infantil. É isso que a gente faz. A educação infantil ela serve também para isso, para a gente mostrar para as crianças qual é o repertório, qual é o contexto em que elas vão viver durante, no mínimo, 14 anos que elas vão estar na educação básica. E aí o cuidado da formação com o professor, né, Paulo? Da Sim. formação do professor, da clareza para as famílias, de como era isso que eu ia falar também, como é que eu hoje sou mãe de um aluno da educação infantil, o que a escola pode me dar, me oferecer de retorno do que essa criança vai aprender na escola, né? Eu sempre levanto a bandeira da transparência, de mostrar para os pais o que as crianças estão fazendo lá, qual é o dia, qual é a hora elas lancham. Assim, eu até falei esses dias no meu curso que as crianças, que os alunos do século XXI, eles gostam de pôr a mão na massa. Então, desde a educação infantil até a universidade, os adolescentes, os jovens, os adultos que estão se formando, eles querem, sim, pôr a mão na massa. Aí alguém comentou aqui, ó, a Cíntia Rabelo, a Cíntia, ela está dizendo o seguinte, é por isso que é importante as famílias estarem alinhadas com a escola. De novo, família tem que estar dentro da escola tem que dar retorno para as famílias, e assim um ciclo de transparência, de formação e de informação. Envolvimento de toda a comunidade escolar para desenvolver competências e habilidades cada vez melhores para as crianças, de modo geral, e entendendo todo o repertório cultural que as crianças têm e são desenvolvidas dentro da escola. Tem outra pessoa dizendo aqui também, olha, a Catiúcia, achei interessante a ênfase no direito de aprender, e no direito de brincar, porque alguns pais querem alfabetizar a criança fora do tempo, não é? O Rubem Alves ele tem uma fala interessante que ele fala que criança é que nem pipoca. Tem uma que começa a ler logo, a outra demora um pouco, porque cada um tem seu ritmo. E entrou uma professora aí que eu gostaria de agradecer, que é a professora doutora lá da UFMG, a Cláudia Starling. A Cláudia Starling, nós escrevemos, hoje eu estava contando, nós escrevemos 18 livros juntos, né? 9 livros juntos, 9, desculpa. É porque 9 vezes 2 dá. A gente escreveu os livros da Croton, né? E a Cláudia entrou aí. A Cláudia é uma especialista nisso, ela dava formação aí. Talvez ela foi até aí quando você era diretora. E ela viajou o Brasil todo, e a presença da Cláudia aqui me honra muito, uma parceira e tanto. E ela podia dar um jeito de fazer uma live comigo, né? Porque agora que ela ficou top assim de linha, tem que lembrar dos professores aqui. Tô Da brincando, base Cláudia. que começou. Legal. Mas a Cláudia, no nosso livro, ainda não era DNCC, era DCN, lembra? E Diretrizes Cláudia, como Nacionais. é uma pedagoga enfática, aí é uma pessoa muito estudiosa, ela tinha que me ensinar, porque eu sou historiador, não sou
pedagogo. Pedagogo. E depois eu fiz uma pós-graduação junto com ela para a gente entender o pensamento da criança. Então, o direito de brincar, a família tinha que entender. Ficar querendo fazer o menino usar a letra cursiva antes da hora, e eu lembro da Cláudia nas oficinas falando disso, que é o que você faz aí no Pará com várias, né? Tem os eixos estruturantes. Não dá para você quebrar o ritmo da criança de uma hora para outra, né? Aí eu queria que você falasse um pouco disso, desse direito Então, de aprendizagem, do desenvolvimento delas, né? beleza. Então, assim, na Célebre, a gente tem um braço da Célebre que é o desenvolvimento pedagógico, né? Não é um reforço escolar. O povo me liga e fala assim, é reforço escolar? Não, é desenvolvimento pedagógico de habilidades em linguagem e matemática. E aí eles falam assim, tem gente que me liga, porque eu queria levar meu filho para ir. Eu digo, ótimo, que bom. Qual é a idade do seu filho? Ele tem 4 anos, eu estou doidinha para ele aprender a ler. Eu fico morta. Eu falo isso porque não é possível, gente, que o pai ele quer atropelar o ritmo da criança. Ele quer logo que ele aprenda a ler. Para quê? Para se desenvolver, para se virar. Se vira, né? Ele que lute, o menino que lute. Então, assim, o que acontece? A BNCC, ela traz aí 4, 5 eixos, né, campos de experiência que falam justamente sobre brincar. Eu nem vou especificar um por um, Paulo, porque se a gente analisar os cinco campos de experiência da BNCC, da educação infantil, elas se resumem no brincar, no estimular, no dizer o seguinte, olha, vamos lá colocar esse menino para mexer a massinha de modelar, porque ele vai aprender o corpo humano. Vamos colocar esse menino para pegar uma panela. Eu brincava muito com os meus irmãos, eles estão aí, sabem disso. A gente brincava de bater no fundo da panela com as colheres da minha mãe, ela ficava louca dentro da cozinha, 4 meninos danados lá no Ceará, imagine. E aí a gente batia, né? Então a gente aprendia com aquilo, nós aprendíamos com aquele movimento, com aquele barulho, que era barulho, né? Mas é isso. A criança precisa desses momentos para ela se desenvolver. E não é somente o ensinar a ler, a escrever, as operações matemáticas básicas que ele está aprendendo. Ele vai aprender isso através dos estímulos que ele tem na educação infantil. Isso vai ser muito natural. É a minha concepção. A partir do momento que eu estimulo essa criança, e aí eu falei, vou reportar novamente a minha fala anterior, quando eu falei da minha filha, que pode, né? Do tanto que eu estimulei, a menina ler, eu assino um livrinho que vem sempre, todos os meses chega um livro novo para ela. É engraçado que ela abre aquele trenzinho ali, olha o brinquedinho que vem e já lê o livro. Não deixa para amanhã, não deixa para mais tarde. Já lê imediatamente o livro. É interessantíssimo. E hoje não é mais uma questão assim, tu não vai ler o livro, não, Juju? Não, ela já lê naturalmente, entendeu, Paulo? Então, o que eu acredito? Os 5 campos de experiência da BNCC, elas vêm reforçar muito mais a aprendizagem através de brincadeiras. E, novamente, a minha fala. O aluno do século XXI, ele quer pôr a mão na massa. Se eu tenho os requisitos legais, formação de professores, parceria dos pais, uma escola que está preparada e que gosta dessas ações, aí, meu filho, nós vamos trazer aí uma levada de alunos muito mais eficientes do que nós temos hoje nas nossas escolas. Protagonistas, criativos, entusiasmados, motivados, estudiosos, cientistas, pensantes. Então, nós vamos ter uma levada de gente com muito mais potencial, sem desmerecer o que nós temos, né? Cada um desenvolve dentro daquilo que é estimulado. Porque alguns pais, né, como a Catiúcia está falando aí, ó, não é brincar por brincar. Cada brincadeira tem um sentido, né? E a criatividade, né, ela é estimulada como? Quando a gente deixa os meninos baterem a panela, mas explica que ali tem som, tem traço, tem cor, ele está aprendendo a explorar os movimentos, ele está aprendendo a se expressar. Por exemplo, se ele bater panela nesse horário, eu vou gostar muito também. Né? Eu posso ensinar para ele 2 sílabas,
uma começa com F, uma letra começa com F, a outra termina com A, né? É fora. Né? O menino tem que brincar, mas assim, brincar com uma intencionalidade pedagógica, que é o que a gente fala para educar o aluno no século XXI, né? Ele vai explorar, ele vai expressar, ele pode cantar, né? A importância das músicas, músicas não violentas, né? Por exemplo, Atirei o Pau no Gato. Outro dia eu fiz uma oficina, outro dia, né? Já tem muito tempo, com professoras da educação infantil de um município aqui, de Minas, da prefeitura, e eu coloquei a galera para poder fazer um livro de paródias mudando a violência que tem nas músicas. Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Essa música é da época da escravidão. Sim, Né? escravos de Jó. Então, então agora Samba Lelê tá contente, né? Tá dando uma grande risada. Então, assim, foi muito legal. E elas fizeram um livro, depois gravaram um CD e mandaram para mim de presente. Mudando, né? Atirei o pau no gato. Por que que atirei o pau no gato? Isso é uma violência contra a natureza. Vamos mudar isso. E aí a gente fez uma série de coisas bacanas e que tem a ver com conhecer-se, o eu e o outro também é a natureza, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como que a gente pode fazer a educação infantil ficar viva? Porque eu sinto que seus olhos brilham quando fala disso, que é a sua vida, né? Educadora. Vamos lá, fala para nós. Eu sempre costumo falar que para a gente educar tem que ter significado, né? Se você der uma aula, se você ministrar uma aula e o aluno não absorver algo, não participar, não tem porquê. No início da minha carreira, eu trabalhei 1 ano como professora do antigo Jardim 2, né? Na educação infantil. E aí, todos os dias, Paulo, eu brincava bastante com eles no sentido da curiosidade. Eu dizia assim para eles, terminou a aula, estava terminando a aula, eu dizia assim, olha, amanhã vocês não faltem. Eu vou esperar vocês aqui porque eu tenho uma surpresa para vocês. Todos os dias eu falava isso e todos os dias, no dia seguinte, eu tinha uma surpresa para eles. Mas não era usar a fantasia, eu acho que foi o Juarez que colocou, o dia da fantasia. Não, né? Não é o dia da fantasia. São os estímulos de aprendizagem. E aí, todos os dias, eu tinha uma ação que estimulasse os meus alunos. Eu tenho um deles, até hoje, quando eu vou lá no Ceará, eu sempre vou lanchar, a mãe dele tem uma lanchonete, então eu sempre vou à lanchonete da mãe dele e um encontro, né, praticamente todos os anos. E ele sempre diz assim, você foi a minha professora mais querida a vida toda. Eu digo, oi, coraçãozinho. Mas o que acontece? Eu planejava, eu me preocupava, eu queria que eles desenvolvessem competências outras dentro daquelas habilidades que eles tinham, mas que desse significado à aprendizagem deles. Quando a gente fala sobre uma dos campos de experiência, né? Eu, o outro e nós. Em que contexto nós colocamos esses meninos? Nós temos que estimular a empatia, colocar com eles para entender que eu penso de um jeito, ele pensa do outro. Estimular essa questão de não ser egocêntrico, né? De não ser hedonista. A outra experiência, corpo, gestos e movimento. Eu coordenei uma escola de educação infantil, Fundamental 1, muito tempo atrás, e aí todas as atividades que a gente desenvolvia na brinquedoteca, elas tinham um significado e tinham uma ação pedagógica. Vamos banhar as bonequinhas hoje, né? Vamos, sei lá, hoje é dia de banhar a boneca. Por que é importante banhar esta boneca? Porque ela tem que estar limpa, porque senão vai pegar doença. Quais partes do corpo tem que levantar para poder lavar? Então, dá significado à ação do brincar, né? Quando a gente fala sobre traços, sons, cores e formas, até o Paulo, eu falo que dá trabalho a gente trabalhar com essas atividades mais práticas, né? Vamos falar assim, mais práticas. Mas dá um resultado excelente, dá um resultado de significado. Nunca
nunca mais aquele aluno, seja ele da educação infantil ou da universidade, nunca ele vai esquecer o que você estimulou, o que você proporcionou dentro daquelas atividades. Então, assim, ó, quando você vê formas, tudo é forma. Eu falo sempre aqui em casa que tudo é matemática, por exemplo, né? Tudo é forma. Quando eu bato a panela, eu posso muito bem dizer, olha, a frigideira é redonda, a forma de bolo é um retângulo, existe também forma de bolo quadrado, né, em forma de círculo. Então, eu vou dando significado àquela ação, aquele conteúdo, vou falar assim, aquele conteúdo dentro da experiência de vida, dentro do repertório social e cultural que aquela criança vive. Então, acredito que é isso que dá significado, é isso que estimula a aprendizagem. É quando eu pego o que é concreto, o que é dele, o que é da experiência dele e trago, estimulando a aprendizagem. E a quarta experiência é a escuta, o pensamento, a imaginação. Gente, a Cíntia, que estava aí agorinha, ela é contadora de história. Ela conta história, ela é de Marabá, e ela conta história, é linda. Inclusive, ela lançou um livro esses dias, muito bacana o livro dela, sobre, né? E aí, vamos estimular a contação de história. Eu conto a história da Branca de Neve com o significado que eu quiser. Eu conto essa história da Branca de Neve com esse final ou não. Eu posso perguntar para eles, o que vocês imaginam depois da Branca de Neve? Tá ouvindo, Paulo? Sim, estou te escutando. Tá. Depois que a Branca Estou de tentando, Neve... tô tentando bolar o meu fim aqui para a história. Legal. Depois, aí a Cindy está falando. Depois que a Branca de Neve se casa com o príncipe, o que acontece? Hã? Isso. Estimula a Cíntia, que legal, hein? imaginação. Parabéns. Ela está aí, ela é muito boa, ela é muito boa. Enfim, eu acredito muito que essa percepção do mundo, do que eu vivo, do que eu convivo, do que eu tenho de experiência para estimular a criança é imprescindível, né? E aí a quinta experiência, campo de experiência, é o espaço, tempo, quantidade, relações. Aí de novo vem a matemática, que eu gosto de dizer que português e matemática não são disciplinas meios, são disciplinas não são disciplinas fins, são disciplinas meio para estimular a aprendizagem, para estimular outras competências, né? E aí o quinto campo de experiência que a BNCC traz para a gente é justamente favorecer a construção de noções espaciais, de dentro, fora. Vamos fazer um bolo, quebra 3 ovos dentro da xícara. Né? Eu acho que isso dá significado, Isso. eu considero. Olha, assim, eu sou pedagoga, eu sei, bebê. Ela Eu falou que ela é sei. pedagoga. E as meninas, eu sei, já falei, Kátia, falei agorinha do livro da Cíntia. E as meninas são maravilhosas, as filhas, viu? A Cíntia. São muito boas também. E aí, isso, né? Dar significado. A gente tinha lá em Trombetas, né? Na escola tem isso, a menina que falava com o vento, isso mesmo. A gente tinha Isso, que legal. muito bacana. Eu vi o lançamento foi na internet, viu? No Facebook. Ó, que bom. Lá em Trombetas tem um Maker Space, que é um espaço de aprendizagem muito interessante, onde os meninos colocam realmente a mão na massa. Então, assim, as escolas estão olhando para esse movimento, para essa aprendizagem com significado e entendendo os repertórios, estimulando também toda essa aprendizagem, considerando os campos de experiência que estão descritos lá na BNCC. É uma quebra de paradigma, disruptura mesmo de uma educação tradicional para um trabalho de desenvolvimento, para um trabalho de estímulos. E aí, novamente, planejamento. Olhar com o olhar de educador que ama, né? E, olha, já entreguei uma cidadã que está terminando o doutorado. Sim, a Ana, né? Ela é fofa. Isso. Está terminando o doutorado lá na Alemanha.
foi para o Ciências Sem Fronteiras. Eu me lembro da história dela. Ela entrou na faculdade, aí um período depois ela entrou com um projeto, foi para o Ciências Sem Fronteiras na Alemanha e pronto, minha filha. Agora só quer ser cidadã alemã, a filha da Cintia. Eu lembro disso, eu era coordenadora na escola que a filha dela, a mais novinha, estudava. Enfim, e acho que é isso, entendeu, Paulo? Essa quebra de paradigmas, eu acredito muito nessa disruptura, mas acredito principalmente na formação continuada dos professores. A gente precisa, as escolas precisam estimular, as secretarias precisam estimular e os professores precisam estar com o coração aberto para aprender cada vez mais. Não existe mais esse, eu já aprendi, lifelong learning, aprender até o fim da vida. Até o fim. Olha, eu vou te pedir licença, olha só. O meu livro, né? Ele chama O que as escolas podem aprender. Aí muita gente fala assim, nossa, mas é uma pergunta difícil, porque, na verdade, aí ele acabou dando origem a uma trilogia, que até 30/6 custa R$ 99,90. Metodologias ativas e BNCC no chão da sala de aula, com atividades práticas. É um livro acadêmico, tem a teoria, mas depois tem 2 tipos de atividades que os professores podem fazer porque dá certo. Porque é bom a gente estar no chão da sala de aula, né? Porque quando a gente está no chão, a gente fala do que está vivendo, né? E essas formações, elas têm que ser formações que vão o quê? Que vão dar condições, como a Cláudia está dizendo aí, né? Condições para quê? Para essa lagarta virar borboleta, ou seja, para passar pelo casulo da formação e só sair na hora certa e voar com consistência. O mundo acadêmico hoje está entrando nessa feliz experiência que é o quê? Que o estágio não seja um estágio para o inglês ver, mas seja um estágio concreto, que a aprendizagem seja mão na massa, maker, né, como você diz aí, que a capacidade dos professores e a habilidade seja desenvolvida a cada dia, porque um dia na escola nunca é igual ao outro, a gente aprende pra caramba. Só o tempo todo, né? Sei que nada sei. Catiúcia, ela fala isso direto, só sei que nada sei. Inclusive a editora está colocando aí, obrigado, viu, pessoal? Que é Como que compra o livro. O nosso movimento com essa pandemia está passando um aperto como todo mundo, né? Estamos lançando a trilogia aí. Se alguém interessar, tá aí, né? Mas para a gente fechar, porque tem 4 minutos, como é que vamos ter que marcar outra como sempre, né? Como é que a educação infantil pode encantar? Porque o nosso destinatário é a criança. A criança estando feliz, o pai vai querer mantê-la lá na escola. Nós vamos ter que reinventar essa escola. Eu não gosto desse novo normal que eles falam. Para mim, não tem esse negócio de novo normal, não. Se a gente não tomar cuidado, muita gente vai voltar muito mais velho do que estava. É verdade, é verdade. O que acontece? Na educação infantil, quando a gente coloca assim, coisa boa acaba rápido. Obrigada, Kátia, love. Isso. O que acontece? Eu sempre costumo dizer o seguinte, que a gente tem que... O encantamento do pai para manter o aluno, para manter o filho na escola, é a satisfação do aluno, né? Então, a gente vê muito professor que como você bem falou, que já tem um certo tempo que está na escola, né? E aí é mais complexo para esse professor se reinventar, né? Se dar um direcionamento, porque eu até falei esses dias para o secretário daqui, de educação daqui, eu falei para ele assim, olha, eu vou te falar bem que uma coisa, os professores da educação infantil e fundamental parece que são tudo assanhado, tudo despinteado, o povo precisa ir mais bonito para a escola para poder valorizar o que eles estão fazendo, né? A profissão deles. Então, acho que começa por aí. Primeiro, em se amar, em se valorizar enquanto profissional da área de educação, planejar, se preparar, não ir por ir, não pensar no dinheiro, né? Eu sempre costumo dizer que dinheiro é consequência de trabalho bem feito que você desenvolve. Então, se você está
bem vestida, né? Não precisa ser com roupa cara, não, mas limpa, arrumada, penteada, coloca um batom, vai pro sol. Eu e a Catiúcia, a gente sempre diz, coloca a tua cara no sol e vai pro front estimular o teu menino, o teu aluno, estimular esse menino que precisa tanto da gente,